No dia em que João confessou sua orientação sexual ao irmão gêmeo, Miguel, o mundo dos dois desabou em um instante de fúria cega. Miguel, sempre o protetor, o líder da dupla inseparável desde o nascimento em uma família conservadora de Lisboa, cuspiu palavras como lâminas: "Você não é mais meu irmão, isso é uma doença, uma vergonha para nós." João, com os olhos marejados, viu o laço de sangue se romper ali, na cozinha da casa antiga no Bairro Alto, deixando-o sozinho com o eco de portas batendo e o silêncio ensurdecedor da rejeição familiar. A vida em Portugal, com suas tradições católicas arraigadas e a sociedade ainda marcada por preconceitos velados, não facilitava as coisas para João. Ele tinha 18 anos quando aquilo aconteceu, e o peso da confissão veio após anos de luta interna, escondendo olhares furtivos para garotos na escola e reprimindo sentimentos que pareciam errados sob o olhar julgador da avó devota e do pai rígido, um funcionário público que valorizava a imagem imaculada da família. Miguel, seu espelho vivo, sempre fora o extrovertido, o que conquistava amigos e namoradas com facilidade, enquanto João era o introspectivo, o artista que pintava telas cheias de cores vibrantes para mascarar a dor cinzenta dentro de si. Os dias seguintes foram um turbilhão de dor. João tentou explicar, implorar por compreensão, mas Miguel o bloqueou em todos os sentidos, ignorava suas mensagens, mudava de calçada ao vê-lo na rua e espalhava boatos na faculdade onde ambos estudavam engenharia. "Meu irmão está confuso, precisa de ajuda", dizia Miguel aos amigos comuns, transformando a vulnerabilidade de João em fofoca. A família, ao saber, reagiu com uma mistura de negação e culpa. A mãe chorava em segredo, o pai exigia terapia para curar o que via como aberração, e a avó rezava novenas intermináveis pela salvação da alma de João. Ele se sentia um estranho na própria casa, um intruso em sua identidade. Mas João não desistiu imediatamente. Ele procurou apoio em grupos LGBT online, descobrindo comunidades em Lisboa que o acolheram com histórias semelhantes de rejeição e resiliência. Foi ali que conheceu Tiago, um ativista mais velho que o incentivou a enfrentar a verdade. "Você não precisa da aprovação deles para ser quem é", disse Tiago em um café no Chiado, onde o sol de outono iluminava as fachadas azulejadas. Aquela conversa plantou a semente da independência em João, mas também acentuou o vazio deixado por Miguel. Eles eram gêmeos idênticos, compartilhavam memórias de infância correndo pelas praias da Costa da Caparica, segredos sussurrados à noite, sonhos de um futuro juntos. Agora, tudo isso era uma ruína. Miguel, por sua vez, lutava com seus próprios demónios. Ele amava o irmão, mas o medo do julgamento social o consumia. Crescer em uma família onde a masculinidade era sinônimo de força heteronormativa o moldara assim. "Se eu aceito isso, o que dirão de mim? Sou fraco", pensava ele, enquanto se jogava em festas e relacionamentos superficiais para afogar a culpa. Uma noite, em uma discoteca no Cais do Sodré, ele brigou com um amigo que defendeu João, gritando que família vem em primeiro lugar, mas não traidores. No fundo, Miguel sabia que estava traindo a si mesmo, mas o orgulho o impedia de recuar. João decidiu-se mudar para um apartamento pequeno no Alfama, trabalhando como barista para pagar as contas enquanto continuava os estudos à distância. A distância física aliviou um pouco a tensão, mas o conflito interno persistia. Ele questionava se valia a pena lutar por uma família que o via como defeituoso. Em sessões de terapia pagas com esforço, ele explorava as camadas de sua identidade, o amor próprio versus a lealdade familiar, a sociedade portuguesa em evolução com direitos LGBT, mas ainda cheia de sombras conservadoras. "Por que eu devo me esconder?", perguntava-se, enquanto via casais gays passeando de mãos dadas no Príncipe Real, um bairro mais progressista. Enquanto isso, Miguel ascendia na carreira, conseguindo um estágio em uma empresa de tecnologia em Oeiras. Ele namorava Rita, uma garota de família influente, e planejava um futuro perfeito, mas as noites insones o traíam. Sonhava com João criança, rindo ao seu lado, e acordava suando frio. A mãe tentava mediar, mas Miguel a cortava. "Ele escolheu isso, mãe. Deixe-o ir." A família se dividia, com o pai apoiando Miguel e a avó orando por ambos. João encontrou em Tiago não só um mentor, mas um amor incipiente. Eles compartilhavam jantares em restaurantes escondidos, discutindo política e direitos, mas João hesitava em se entregar completamente, temendo outra rejeição. "E se eu for demais para alguém?", confidenciava. Tiago respondia com paciência, ajudando-o a reconstruir a autoestima. Mas o passado batia à porta, uma ligação da mãe informando que a avó estava doente. João visitou o hospital,
onde encontrou Miguel pela primeira vez em meses. Olhares cruzados, palavras não ditas, tensão palpável. Miguel saiu sem dizer adeus, deixando João com o coração apertado. A crise familiar escalava. A avó, em seu leito, implorava reconciliação: vocês são sangue do meu sangue. Não deixem o diabo vencer. João chorava ao lado dela, enquanto Miguel fingia indiferença. Mas internamente, Miguel questionava suas crenças. Lendo artigos sobre orientação sexual, ele via que não era escolha, mas essência. O conflito moral o dilacerava. Aceitar João significava confrontar seu próprio preconceito, arriscar o status quo. João, fortalecido por Tiago, decidiu confrontar o pai. Em uma discussão acalorada na sala de estar, ele defendeu sua identidade: pai, eu sou gay, e isso não me torna menos seu filho. O pai, chocado, rebateu com versos bíblicos, mas João não cedeu. Aquela noite marcou o início de sua jornada de empoderamento, mas também de hipne da ferida com Miguel, que ouviu tudo escondido e sentiu uma pontada de inveja pela coragem do irmão. Anos se passaram, e a ferida aberta pela rejeição de Miguel ainda latejava no peito de João, mas ele havia reconstruído sua vida em Lisboa. Agora com 25 anos, trabalhava como designer gráfico em uma agência no centro da cidade, vivendo com Tiago em um apartamento aconchegante no Graça, onde as vistas para o Tejo inspiravam suas criações. A relação com a família melhorara aos poucos. A mãe o visitava em segredo, trazendo pastéis de nata e histórias da avó falecida, que no fim pedira perdão. O pai, embora distante, não mais o confrontava abertamente. Mas Miguel permanecia um fantasma, um vazio que João preenchia com ativismo LGBT, participando de marchas no Orgulho de Lisboa e ajudando jovens em situações semelhantes. Miguel, por outro lado, casara-se com Rita e ascendia rapidamente na carreira de engenheiro de software. Eles moravam em um condomínio moderno em Cascais, com vistas para o mar, e esperavam o primeiro filho. Superficialmente, sua vida era invejável, mas o remorso o corroía. Ele via notícias sobre direitos gays em Portugal, o casamento igualitário legal desde 2010, e se perguntava por que havia sido tão cruel. Eu era jovem, idiota, justificava-se, mas a culpa o levava a beber mais do que devia em jantares sociais. Rita notava sua distração, mas ele a atribuía ao stress do trabalho. Uma reviravolta veio quando Miguel descobriu uma traição de Rita. Voltando cedo de uma viagem a Porto, ele a flagrou com um colega de trabalho. O mundo perfeito desmoronou. Gritarias, acusações, e Rita confessou que o casamento era uma fachada para agradar as famílias. Você nunca está presente, Miguel. Vive no passado, disse ela, saindo com malas. Sozinho na casa vazia, Miguel confrontou sua hipocrisia. Ele julgara João por amar diferente, enquanto seu próprio amor era falso. Desesperado, Miguel procurou João após anos de silêncio. Uma mensagem simples: preciso falar com você. João, surpreso, hesitou, mas Tiago o incentivou: talvez seja a hora de fechar o ciclo. Eles se encontraram em um café no Rossio, coração de Lisboa. Miguel, com olhos vermelhos, pediu perdão: eu fui um covarde. Medo do que os outros pensariam. João ouviu, o coração acelerado, mas rebateu: você me destruiu, Miguel. Me fez duvidar de mim mesmo. A conversa foi tensa, cheia de lágrimas e verdades duras. Miguel admitiu que sua rejeição era projeção de inseguranças próprias, talvez até questionando sua sexualidade em momentos de dúvida. João perdoou, mas com reservas. Perdão não apaga o dano, disse. Eles começaram a reconstruir devagar, com encontros esporádicos. Miguel se divorciou, perdendo amigos e o apoio familiar, que o via como fracassado. O pai, ironicamente, o julgava agora: você estragou tudo, como seu irmão. Miguel via o paralelo, entendendo o peso do preconceito. Enquanto isso, João enfrentava seus próprios desafios. Tiago propôs casamento, mas João temia o compromisso, assombrado pela traição fraterna. E se eu for abandonado de novo, confidenciava a um terapeuta. O ativismo expunha a críticas online, controles conservadores o atacando, e quando as palavras de Miguel anos antes. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda tinha bolsões de homofobia, especialmente em áreas rurais. Miguel, em busca de redenção, juntou-se a um grupo de apoio para familiares de LGBT. Lá, ouviu histórias que espelhavam a sua,
aprendendo sobre empatia e aceitação. Ele confrontou o pai: João é gay, e isso é normal. Se você não aceita, perde nós dois. O pai, relutante, começou a ceder, convidando ambos para um jantar familiar tenso. Mas a tensão escalou quando Miguel descobriu que Rita estava grávida de outro. Ele entrou em depressão, isolando-se. João, sabendo pelo mãe, decidiu intervir. Ele é meu irmão, apesar de tudo, disse a Tiago. Ele visitou Miguel, encontrando-o em um estado lamentável. Você me salvou uma vez, quando éramos crianças na praia. Agora é minha vez, disse João, ajudando-o a buscar terapia. A reconciliação trouxe maltanéticos. Miguel questionava se merecia o perdão, enquanto João lutava com ressentimento residual. A família, reunida, debatia valores, tradição versus amor incondicional. Em uma viagem a Sintra, os gêmeos conversaram abertamente sobre o passado, revelando segredos. Miguel admitiu ter sentido ciúmes da coragem de João, e João confessou ter invejado a normalidade de Miguel. Porém, uma nova crise surgiu. Miguel, em dívida pelo divórcio, envolveu-se em um esquema duvidoso no trabalho, falsificando relatórios para um chefe corrupto. É só temporário, justificava. Quando descoberto, enfrentou demissão e possível processo. Desesperado, pediu ajuda a João, que tinha contatos na agência. João hesitou. Ajudar significava arriscar sua reputação, mas recusar era trair o laço reconquistado. Tiago aconselhou cautela: ele te machucou antes. Pensa em você. João, dividido, refletia sobre lealdade familiar versus integridade. A sociedade julgaria um gay ajudando o irmão homofóbico. Ele decidiu ajudar, mas com condições. Miguel devia se assumir aliado LGBT publicamente. Miguel aceitou, postando uma mensagem nas redes: errei com meu irmão. Apoio a comunidade LGBT. Isso custou amizades, mas ganhou respeito. João o ajudou a encontrar um advogado, salvando sua carreira. A salvação veio com um preço alto para João. Ao interceder por Miguel junto a contatos profissionais, ele expôs sua própria vulnerabilidade. Rumores se espalharam na agência: João está ajudando o irmão problemático. Alguns colegas, conservadores, questionaram sua lealdade, e um chefe homofóbico velado relegou a projetos menores. Você prioriza família sobre trabalho? Perguntou em uma reunião. João, furioso, rebateu: família é tudo, mas não às custas da verdade. Isso acentuou seu isolamento no escritório, forçando-o a questionar se o perdão valia o sacrifício. Miguel, grato, aprofundou sua transformação. Ele voluntariou em eventos LGBT em Lisboa, marchando ao lado de João no orgulho. Eu era cego, confessava a novos amigos. Mas o passado o assombrava, ex-amigos o acusavam de hipocrisia, e Rita o processava pela custódia da criança não nascida. Miguel lutava na corte, onde juízes conservadores viam seu divórcio como falha moral. Você abandonou sua família, disse um. Miguel respondia: não, eu estou reconstruindo a verdadeira. João e Tiago planejavam o casamento em uma cerimônia simples no Mirador da Senhora do Monte, com vistas panorâmicas de Lisboa. Mas a família complicava, o pai relutava em comparecer, temendo olhares. É contra meus princípios, argumentava. João, magoado, insistia: seus princípios me excluíram por anos. Miguel mediou, convencendo o pai: aceita ou perca nós dois. O pai cedeu, mas com tensão palpável. Uma traição inesperada veio de dentro. Um primo distante, invejoso do sucesso de Miguel, vazou e-mails sobre o esquema corrupto para a imprensa. Jornais de Lisboa publicaram: engenheiro envolvido em fraude familiar. Miguel, exposto, perdeu o emprego definitivamente. Desesperado, culpou João indiretamente: se você não tivesse me forçado a me expor. João, chocado, rebateu: eu te salvei, e você me culpa. A discussão escalou para gritos, revivendo a rejeição inicial. Tiago apoiou João: você deu demais. Proteja-se. João, em crise interna, questionava sua decisão. Sangue é mais forte que razão, ponderava. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo rural, amplificava o drama. Amigos LGBT alertavam: não se sacrifique por quem te rejeitou.
Miguel, sozinho novamente, afundou em depressão. Ele procurou ajuda em um centro em Almada, onde terapeutas o ajudaram a desconstruir preconceitos internalizados. Sua rejeição a João era rejeição a partes de si mesmo, disse um. Miguel refletia sobre a infância, quando brincadeiras inocentes com João eram rotuladas como coisas de meninos. João, enquanto isso, enfrentava pressão no trabalho. Um projeto importante foi cancelado, e ele suspeitava retaliação. Ser gay ainda é barreira, desabafava com Tiago. Eles decidiram adiar o casamento, priorizando estabilidade. Mas o amor os unia, noites caminhando pelo Tejo, discutindo futuro. Uma reviravolta veio quando Miguel descobriu provas que inocentavam-no parcialmente. O chefe era o culpado principal. Ele confrontou o ex-patrão, gravando uma confissão. Vou expor você, ameaçou. O chefe, temendo, ofereceu acordo. Miguel aceitou, mas com condições: indenização e retratação pública. Com o dinheiro, Miguel ajudou João, pagando dívidas que surgiram da crise profissional. É o mínimo, disse. João aceitou, mas com cautela. Eles reconstruíram, mas com cicatrizes. A família se reuniu em um almoço em Belém, onde o pai pediu perdão a João. Eu errei. Você é meu filho. Porém, novas Mautan surgiram. Tiago, sentindo-se secundário, questionou João: você prioriza Miguel sobre nós? João negou, mas a dúvida plantada gerou brigas. Eu te amo, mas família é complexa, explicava. Tiago, paciente, entendia, mas pedia equilíbrio. Miguel começou um novo emprego em Braga, mudando-se para o norte. A distância testou o laço reconquistado. Chamadas diárias ajudavam, mas Miguel lutava com solidão. Ele conheceu um grupo de apoio, onde compartilhou sua jornada, inspirando outros. João, fortalecido, avançou na carreira, ganhando prémios por designs inclusivos. Seu ativismo cresceu, palestrando em universidades sobre aceitação familiar. Mas internamente, debatia: valeu o risco? A resposta veio em uma visita a Miguel, onde eles riram de memórias antigas, sentindo o laço gêmeo renascer. A vida parecia se assentar, mas uma tempestade se aproximava. Miguel, em Braga, envolveu-se romanticamente com Ana, uma colega liberal. Ela o incentivava a ser autêntico, mas quando soube do passado, questionou: você realmente mudou? Miguel provava diariamente, mas dúvidas persistiam. Enquanto isso, em Lisboa, João e Tiago casaram-se em uma cerimônia emocionante, com Miguel como padrinho. O pai, presente, chorou: estou orgulhoso. Mas a avó falecida pairava como sombra, lembrando tradições quebradas. Uma crise de saúde abalou tudo. O pai sofreu um infarto, reunindo a família no Hospital de Santa Maria. Lá, tensões explodiram. Miguel acusou João de egoísmo por não visitar mais, enquanto João rebateu: você me expulsou primeiro. A mãe mediou, implorando unidade. O pai, recuperando, confessou arrependimentos: perdi anos por preconceito. Miguel, culpado, decidiu voltar a Lisboa para apoiar. Ele largou o emprego em Braga, mudando-se para perto. Ana o acompanhou, mas o stress a fez duvidar do relacionamento. Sua família é tóxica, disse. Miguel defendeu: é minha família. João, vendo o sacrifício, sentiu gratidão misturada à raiva. Você arrisca tudo por eles, como eu fiz por você. Eles debateram ética, lealdade versus autopreservação. Tiago, observador, alertava João: não se perca nisso. Uma traição maior veio quando Ana, frustrada, vazou detalhes do passado de Miguel para a imprensa local. Engenheiro gay-friendly com histórico homofóbico, lia a manchete. Miguel, humilhado, confrontou Ana, terminando o relacionamento. Sozinho novamente, questionou: mereço isso? João interveio, usando contatos ativistas para contra-argumentar na mídia: meu irmão errou, mas se redimiu. Isso expôs João a mais escrutínio, com conservadores o atacando online. Hipócrita, chamavam. Ele lutava com danos à reputação, perdendo clientes. Miguel, grato mas destruído, afundou em vício alcoólico. João o resgatou de uma noite ruim em um bar no Bairro Alto, levando-o para casa. Por que você ainda me salva? Perguntou Miguel.
Porque você é meu gêmeo, respondeu João. A recuperação foi árdua. Terapia conjunta ajudou, explorando traumas gêmeos, identidade compartilhada versus individual. Eles descobriram que a rejeição de Miguel era medo de perder a unicidade. A sociedade portuguesa evoluía, com leis mais protetoras, mas preconceitos persistiam. João palestrava sobre isso, usando sua história como exemplo. Miguel juntou-se, compartilhando sua jornada de vilão a aliado. Mas o custo era alto. Tiago, sentindo-se negligenciado, propôs separação temporária. Você precisa resolver isso sozinho. João, devastado, concordou, mudando-se para um estúdio temporário. Miguel, vendo o dano, confrontou-se. Eu causei isso. Ele ajudou João a reconquistar Tiago, organizando uma surpresa romântica no castelo de São Jorge. A reconciliação familiar culminou em uma viagem a Porto, onde debateram abertamente. O pai admitiu: eu ensinei errado. Eles voltaram unidos, mas com lições aprendidas. Anos depois, com 30 anos, João e Tiago adotaram uma criança, enfrentando burocracia portuguesa. Miguel, agora solteiro e estável em um novo emprego, era o tio dedicado. Mas sombras do passado retornavam. A criança, Pedro, sofria bullying na escola por ter pais gays. João, furioso, confrontou a direção. Isso é discriminação. Miguel apoiou, mas internamente questionava se sua redenção era suficiente. Ele namorava novamente, com Luís, um homem, revelando bissexualidade reprimida. Eu negava em mim o que via em você, confessou a João. Isso chocou a família. O pai, progredindo, aceitou devagar. Mas a mãe lutava, 2 filhos assim. Miguel defendeu: é amor, mãe. João, surpreso, sentiu validação, mas também traição. Você me rejeitou por algo que sentia. Miguel explicou: medo me cegou. A revelação escalou conflitos. Amigos conservadores abandonaram Miguel, e quando sua perda anterior. Ele debatia moral, esconder ou assumir. João ajudou, mas com custo, sua agência sofreu boicote de clientes homofóbicos. Vale o risco? Perguntava Tiago. Pedro, a criança, inspirava: tio Miguel é feliz agora. Isso unia os gêmeos. Uma crise final. Miguel enfrentou assédio no trabalho por sua orientação. Demitido injustamente, processou. João testemunhou, arriscando tudo. O julgamento em Lisboa foi tenso, com mídia cobrindo. Vitória veio, mas com danos emocionais. A família, transformada, celebrava. Mas João ponderava o preço pago. No auge da vitória judicial, Miguel e João sentiam o peso acumulado de anos de luta, mas o laço gêmeo emergia mais forte, forjado no fogo de rejeições e redenções. Miguel, com Luís, fundou um grupo de apoio em Lisboa para famílias LGBT, inspirado em sua jornada. João, com Tiago e Pedro, vivia uma rotina de amor e advocacia, mas as cicatrizes internas persistiam, lembrando que o perdão é um processo contínuo. A sociedade portuguesa, em evolução, ainda demandava vigilância contra preconceitos, e os irmãos se tornaram símbolos dessa luta, palestrando juntos sobre a aceitação e o custo da autenticidade. Mas a paz era frágil. Quando o pai faleceu, o testamento revelou preferência por Miguel em herança, e quando velhos favoritismos. João, magoado, questionou: ainda sou errado? Miguel dividiu igualmente: somos iguais. Isso selou a reconciliação final. Anos se passaram, e os gêmeos, agora na meia-idade, refletiam no Tejo. Decisões passadas moldaram vidas, com danos e crescimentos. João salvou Miguel repetidamente, pagando com pedaços de si. Será que o amor familiar justifica qualquer sacrifício, mesmo quando o outro errou gravemente?